Antes de começar, vamos fechar os olhos, por favor. Lembrar da nossa respiração. Lembrar da razão do nosso existir. Lembrar da presença divina em nós. Orando, pedindo aos mestres para que nos inspirem nessa noite, para que a gente tenha mais clareza de como viver, mais determinação para seguir, para mudar. Cada instante é uma oportunidade. Cada respiração é uma vida nova. Brahmanandam Paramasukadam Kevalan Jnanamurtim Dvandvatitan Gagana Sadrusham Tattvamasya Dilaksham Ekam Nityan Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitan Trigunarahitam Sadgurum Tan Namami Sadgurum Tan Namami Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Navaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos. Nesses últimos dias eu estava pensando sobre um verso da Gita. Alguns, mas esse estava mais na minha cabeça. E é o verso, é no capítulo 7. E é o verso 4. Na verdade é o verso 3. Manushyanan sahasreshu kastid yatati sidayet yatatan apisidanan kastit man veti tattvataha. O que ele está dizendo aqui? Eu vou ler a tradução. Manushyanan sahasreshu, entre milhares de pessoas. Kastid yatat sidayet. Raramente alguém tenta seguir o caminho da perfeição, ou o caminho da realização, ou o caminho de ascensão. Aí na segunda linha, Yatatan apisidanam. E daqueles que estão seguindo esse caminho, estão trilhando esse caminho, Kastin man veti tattvataha. Raramente alguém me conhece. É Deus falando. Raramente alguém chega até mim. Animador ou não? Então é isso, gente. Boa noite. O que será que ele quer dizer com isso? Alguém? Se a gente olhar. Então, isso pode parecer um verso, talvez, que demonstra uma dificuldade de chegar até Deus. Sim ou não? Nossa, é um pior que vestibular para medicina isso aqui. Não? Melhor eu jogar na Mega Sena do que eu seguir nesse caminho. Pode ser uma perspectiva. Você pode olhar e falar, Deus está falando, ó, é dureza, hein? Não vai ser fácil. Mas será? Será que o próprio divino ia falar?
algo para desencorajar a gente, sendo que a única vontade dele é que a gente volte para casa? Talvez não. As pessoas pessimistas e as pessoas talvez sem força, ou sem energia, ou sem motivação podem se desanimar com isso e falar, já que de milhares e milhares e milhões, só poucas. Depois dessas poucas, só mais uma outra miséria. Deixa pra lá isso aí. Se a gente olhar para o mundo, quantas pessoas realmente estão buscando uma transformação verdadeira? São muitas ou poucas? Conscientemente são poucas. E será que é culpa de Deus? Ou é falta de compreensão? Mas poucas. A maioria das pessoas está vivendo baseada nos três chakras inferiores. A maioria das pessoas vivem para ter prazer nesse mundo, para alcançar alguma meta nesse mundo. A grande maioria das pessoas ignora completamente uma existência superior ou uma meta superior. E isso é a primeira linha que ele está falando. Muito poucas pessoas estão realmente. Eu sei, nossa, tem algo, ou pelo menos questionando, tem algo superior a isso? Será que é só isso a minha vida? Raramente alguma pessoa se questiona. A gente está junto aqui conversando, mas quantas pessoas tem nesse mundo? Uma vez, um grande devoto de Vishnu, ele chama Narada, e ele tem acesso ao céu. E ele chegou lá, Narada Deus estava triste. E aí Narada falou: Senhor, por quê? Falou: ninguém me quer. Falou: quê? É cheio de devotos pelo mundo. Quem falou que eles são devotos? Não, não é possível. Cada pessoa linda cantando, lembrando de você, orando. Ele falou: só fachada. Não, não é verdade, senhor. Falou: então faz o seguinte: se você achar algum devoto que realmente me quer, ele pode vir agora direto para mim. Eu dou acesso VIP. Se ela falar, se a pessoa falar realmente eu quero, naquela hora você me avisa, eu já trago ele para mim. A Narada falou: eu vou encher esse céu. Em meia hora eu encho o céu. Aí Deus falou: então vai com a sua missão, meu filho. Aí foi Narada primeiro, foi num culto, num templo, aí cheio de gente ajoelhada, aí ele viu um que estava chorando de devoção e foi lá. Para quem está orando? Para Deus. Então eu tenho uma boa notícia para você. Deus te ouviu e ele falou: é só você vir comigo, ele está te esperando. Ele falou: não, não, eu tenho que acabar minha oração. Agora não dá. Que estranho. Aí ia tentar outro, fala: não, agora eu tenho um compromisso. E Narada começou a ficar preocupado. Falou: vixe, Maria. O outro estava lendo escrituras sagradas. Isso que você está lendo está te esperando agora. Agora eu não posso, estou estudando. E aí Narada começou a procurar e começou a ficar um pouco mais preocupado. Aí ele achou um senhor lá na casa dele orando no, num cantinho lá da sala. Ele falou: esse senhor parece sincero. Ele falou: Deus escutou sua prece. Se você realmente quer, ele está pronto para te receber agora. E aí, senhor, eu vou. Mas só tem uma coisa: meu filho vai casar na semana que vem. Eu não posso agora abandonar. Aí Narada falou assim: pelo menos esse deu um prazo. Os outros falaram não, esse falou uma semana. Uma semana para Deus, que é? Nada. Eu vou esperar, também não vou. E aí, Narada, depois de uma semana, falou: agora já vamos embora. Aí o senhorzinho falou:
Meu filho casou e eu tô pronto. Mas você não acredita? Minha nora tá grávida. Como eu vou agora deixar os dois nessa situação? Não, não é possível. 9 meses para Deus. Aí Narada esperou. Aí chegou lá, depois de 9, nasceu o bebê. Senhor, vamos agora ou não? Meu filho tem que trabalhar. Minha nora sozinha com o bebê. Como, como eu vou ter coragem de fazer isso, abandonar agora? Deixa só ele crescer um pouquinho e ficar mais independente aí. Aí pode garantir, eu vou. Aí Narada falou, vamos tentar mais um pouco. Era a única esperança dele, ele não tinha achado mais ninguém. E aí, quando ele chegou na casa, depois de algum tempo, esperando esse bebê já ficar um pouquinho mais adulto, tava todo mundo chorando na casa. Por quê? O velhinho morreu. E aí o Narada falou, perdi minha única chance. E aí o que ele faz? Quando ele olha para fora, tinha um cachorro do outro lado da rua, assim, ó, olhando para dentro da casa. E aí quando o Narada olhou, ele falou, tinha alguma coisa. Ele reconheceu. Era o velhinho. Um cachorro na frente da casa. Ele falou, por que que você está aqui ainda? Nem depois de morrer. É porque eu sei, meu filho não tem tanta responsabilidade. Eu só estou olhando para saber o que ele vai fazer com o meu dinheiro. A história vai seguindo, depois ele vira uma mosca e assim por diante. Mas eu lembrei disso por causa desse verso. Krishna falando, Manushyanan Sahasreshu. Dentre milhares e milhares e milhares de seres humanos, quantos estão me buscando? Poucos. E aí vem a outra parte, que é a nota de corte. Ele fala: e desses que me buscam, raramente alguém me alcança. Mas você fala: para que que eu vou fazer isso? Deixa eu virar um cachorro mesmo do outro lado da rua. Uma vez eu fico mudando de rumo porque eu fico lembrando história, mas eu estava num evento na casa de uma pessoa, numa família, e tinha um monte de gente. Eles têm um cachorro. E aí o cachorro ficava lá no sofá, o cachorro sai para passear 3, 4 vezes, o cachorro come ração que é mais cara, premium, top, high class, não sei das quantas, é mais caro que a comida que eles comem. Ele não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, pula na piscina. Aí a gente tava conversando sobre karma, sobre aí o dono o chefe lá da família falou, na próxima vida eu quero ser ele. Cuidado, cuidado com o que você deseja. Comer ração talvez você não vai gostar, mesmo sendo um premium. E aí nessa segunda parte, então, ele fala, Yatatanap Siddhanam. E desses todos, Siddha é perfeição. Todos que tentam atingir a perfeição, poucos chegam a mim ou me conhecem de verdade. Então, o que isso significa? Significa que a gente está fadado a fracassar? Ou não é algo realmente plausível? Não é algo que a gente deveria acreditar? Ou será que é um desafio para a gente que ele está colocando? Ou será que ele está Ou será que Deus está igual nessa história de Narada, desabafando, falando, ninguém está querendo. E será que não é para uma reflexão para cada um de nós? Porque de alguma maneira a gente quer, de alguma maneira a gente, pelo menos da primeira fase a gente passou ou não? Passou.
a gente pelo menos tem consciência de que essa vida não é só essa vida ordinária de nascer, comer, procriar, dormir e morrer. A gente tem consciência de que é algo superior. A gente estuda escrituras, a gente tem admiração pelos mestres, a gente está num caminho espiritual, a gente medita. Então, a gente pode considerar que dentro desses milhões e milhões de seres humanos, a gente é muito afortunado de ter nascido ou de ter, de alguma maneira, manifestado um desejo por essa verdade. Sim ou não? Senão, a gente não ia estar aqui segunda-feira, nesse frio, refletindo. A gente tem isso. Então, a gente já é extremamente afortunado por ter tido esse desejo no nosso coração e por ter buscado uma resposta para esse desejo e buscado uma clareza para isso. Mas a essa segunda parte, ele está querendo dizer: qual é o seu grau de sinceridade? Qual é o seu nível de realmente de compreensão do valor dessa vida, dessa oportunidade e o que você está fazendo com isso? É muito mais isso do que falar, esquece, não vai dar, é muito difícil, é muito íngreme, é muito cheio de obstáculo. Não. Mas Deus está falando, dentro daqueles que estão falando, eu quero, eu gosto, não aguento mais isso aqui. Quantos realmente têm esse desejo ardente? Essa chama interna de falar, não existe outra razão, é só isso. E verbalmente a gente pode falar. Minha vida é só para isso, é dedicada para Deus. Mas lá dentro, só ele sabe. Eu sei e ele sabe. Eu posso impressionar os outros, mas e a minha sinceridade? É isso que ele está questionando. E o questionar não é desmoralizar a gente, mas o questionar é para a gente abrir os olhos e pensar no valor dessa vida. Eu já cheguei até a metade. Eu já cheguei e já progredi na compreensão e na busca. Mas por que eu vou me contentar com essa meia boca? Por que eu vou me contentar com esse meio do caminho? Meio do caminho, se eu chegar no fim da vida e for o meio do caminho, é zero de novo. E é essa segunda linha. Onde eu quero chegar? Será que o caminho espiritual para mim é um hobby? É algo para eu mostrar para os outros? É uma moda que eu vou poder usar uma roupa diferente? Eu vou poder usar um rosário? Eu vou poder falar para os outros? Eu vou conhecer gente legal? Onde eu quero chegar? Eu sei onde eu posso chegar. Eu sei do meu potencial. E eu sei o que isso representa para mim. E como isso se reflete no meu dia a dia. E sabe como isso se reflete? Hoje eu não estou afim de meditar. Hoje está frio. É melhor o meu edredom do que o meu tapetinho de meditação. É esse o meu desejo. Hoje eu não estou com cabeça. Deixa isso para lá. E, de novo, não é crítica, mas é só talvez um traduzir esse verso de uma maneira que a gente deveria pensar e refletir. Falar, eu quero realmente. E isso não é obrigar todo mundo a querer. Cada um tem a sua própria vida e escolhe. Mas a partir do momento que você está e fala, eu quero, eu sei. Você acha que Deus vai baixar numa nuvem e falar, então agora, ok, vamos? Ou é você que vai ter que construir? Então, não é o difícil. O difícil não é chegar até ele. Jesus fala de porta estreita e porta larga. E qual é a porta para ele, para o divino? Estreita. Mas será que ele quer dizer, nossa, é muito apertado, você está meio gordinho? Não vai dar. É muito difícil. Não.
É a minha determinação que está faltando, é a minha compreensão que está faltando, é a minha vontade que está faltando. E é isso que a gente tem que pensar, e refletir, e traduzir em ação. Eu posso não querer, mas eu tenho que ser sincero. A gente tem um caminho, a gente tem uma oportunidade. A gente recebe absolutamente tudo, mas o que eu estou fazendo com isso? Eu estou transformando em degraus? Ou é muito mais fácil falar, não dá, é difícil, minha lista de desculpas? Eu falei que eu estou refletindo nesse verso por isso. Se não tivesse satsanga, se não tivesse ninguém, eu ia continuar refletindo nisso também. Eu só estou compartilhando minhas reflexões, e são reflexões pessoais. Você pode acreditar ou não em vidas, mais vidas ou menos vidas, mas já se passou pelo menos muito tempo dessa vida. E desse muito tempo, quanto tempo eu aproveitei para direcionar? Quanto tempo eu aproveitei para transformar e para buscar a única razão do nosso existir? Tem um verso de Adi Shankara, é lindo. O Guruji escreveu um livro sobre esse poema de Adi Shankara, que chama Perdoe meu esquecimento. Forgive my forgetfulness. Então, Adi Shankara começa a falar no começo. Ó Deus, quando eu era bebê, eu nem pensava em você. Eu só chorava porque minha fralda estava suja e porque eu queria mamar. E aí, quando eu ficava sozinho, eu ficava apavorado, porque qualquer coisa parece assustador para um bebê. Vem um gato, parece uma onça pintada. E aí ele fala, aí eu cresci um pouquinho. Aí ele fala nessa primeira linha, esses primeiros versos, fala, Deus, perdoa, eu te esqueci. E aí ele fala, depois eu virei criança. E aí eu adorava só brinquedo. E aí eu fiquei o tempo inteiro distraído com brinquedo. De um para outro, de um para outro, de um para outro. Aí depois eu comecei a fazer amizade. Eu fui para a escola e agora eram meus amigos. Ó Deus, esqueci de novo. E aí a próxima fase, eu começo a gostar de pessoas. Eu começo a me relacionar, eu começo a me apaixonar, eu começo a construir família, eu começo a ter mais responsabilidades, eu começo a. Ó Deus, esqueci, esqueci de você. Aí passa essa fase, eu começo a envelhecer, meus sentidos estão mais fracos, eu estou preocupado agora com a hora da. Talvez o fim está chegando mais perto. E eu. Oh Deus, de novo eu esqueci de você. E aí, mais uma vida acabou. Como é minha compreensão dessa vida? Será que eu vou ficar falando isso de novo? Oh Deus, esqueci de você, esqueci de você. Aí acaba essa vida e fala: Não, na próxima agora eu vou. Agora. As pessoas ficam falando: Ai, não. Essa vida não dá. Claro que não vai dar. Do jeito que você está falando, não vai dar nem nessa, nem na outra e nem mil para frente. Isso é pessoal. Onde eu quero chegar? O que eu estou fazendo com a minha vida? Minha respiração está indo, indo. E sabe o que é isso? É uma natureza de procrastinação. Porque eu tenho a certeza que minha vida vai durar pelo menos mais 100 anos. Para eu andar no ritmo que eu ando, eu tenho certeza que eu tenho pelo menos mais 100 anos para fazer o que eu tenho que fazer, para cumprir minha lição de casa. Hoje não, amanhã talvez. Que amanhã? Que próxima respiração? É essa a chamada de Krishna, ou de Deus, ou de Jesus nesse convite. Não é para falar é difícil, não dá, eu não vou. Mas qual é a minha determinação? Qual é a minha vontade? Jesus falou: bate, a porta vai fazer o quê? Ficar fechada? Vai abrir.
Busca e você vai encontrar. Como pode ser o mesmo Deus se manifestando em expressões diferentes, num falando raramente alguém chega, e aqui ele está falando bate, você vai abrir, busca, você vai encontrar. É a mesma coisa. Só que quantos estão batendo? Quantos estão buscando? E a gente chega na porta e vai desistir. Guruji, quando estava em silêncio, no voto de silêncio dele por anos, ele estava escrevendo na lousinha. E aí ele falou assim: eu estou com o meu tesouro aqui oferecendo para todo mundo, mas nenhum está querendo pegar. Nenhum está com a mão estendida e falando: eu quero o seu tesouro. E isso não é para causar uma indignação? Pelo menos eu fiquei indignado. Não é possível, que miséria! Minha mão não está estendida. Se ele falou, já falei algumas vezes isso. Alguém perguntou para ele uma vez: Guruji, você já escolheu o seu sucessor? Ele riu e falou: nem discípulo eu tenho ainda. Como sucessor? Um tapa na cara. Será que não é isso que a gente precisa? É só uma reflexão para cada um de nós. E se você chegar a uma conclusão de que sua sinceridade ainda não foi, não é o suficiente, que talvez sua dedicação ainda não é como deveria, você deveria pensar. Nós deveríamos pensar: tá bom, o que eu faço agora com essa respiração? O que eu faço agora com essa vida, com esse dia que Deus está me dando? E Ele está me dando esse dia para quê? Por continuar ignorando Ele? Para eu continuar levando a vida em banho-maria? E não levar a vida em banho-maria e não significa abandona tudo, muda completamente sua vida externa. Não! Agora, em vez de vir na missa ao domingo, você tem que ir todo dia. Não! Mas qual é a sua intensidade desse desejo? Gurudev falava: o mais importante é o desejo. Se o seu desejo for forte, game over. Mas do jeito que Jesus está falando, o Krishna, não é que eles são difíceis. Ele falou: vem atrás de mim, eu vou fugir, você vai ter que me pegar. Mas é que o nosso desejo não é suficiente ainda. E isso depende de quem? De nós. Nutrir e alimentar. O quanto a gente recebe de possibilidade, de comida. Mas a gente tem que pôr na boca. O médico fala: você está doente, toma essa pílula, toma essa pastilha. Aí depois de um tempo você fala para ele: não está funcionando, eu continuo doente. Ele falou: claro, a cartela está no bolso seu, não na sua boca. Como eu vivo, como eu devo viver? Para cada um de nós pensar. Não, o caminho espiritual não pode ser mecânico. Caminho espiritual não pode ser um hobby. Não pode ser uma atividade de fim de semana. Tem que ser a nossa vida. Guruji fala: espiritualidade não é meia hora ou 10 minutos você senta para meditar ou para orar. Maravilha. Uma hora na missa, como um gay, me livrei. Vim aqui para Satsanga, só na próxima segunda agora. Deus, te encontro na segunda. Como é? Como eu tô? E como eu posso melhorar? E se eu não tiver isso firme na minha cabeça, se isso não tiver correndo nas minhas veias, mais um, mais um. Isso não importa. Ah, mas eu não moro no monastério. Eu não tenho o tempo que você tem, Swamiji, para meditar 20 horas por dia e ficar em reclusão, meditando o dia inteiro, que é o que eu faço. Por que vocês estão rindo?
Não tem a ver com cor de roupa, não tem a ver com profissão, não tem a ver com idade, não tem a ver com país, não tem a ver com cultura, não tem a ver com conta bancária, não tem a ver com nada. Só tem a ver com uma coisa, o seu desejo, a sua compreensão dessa vida. Não é ele que é difícil. Eu estou empacado. Eu estou andando em passo de tartaruga. E por isso que eu não estou falando nós, eu estou falando eu, porque sou eu. Mas é um convite. Eu estava refletindo sobre mim, cada um tem que refletir. Como eu, como eu posso melhorar? O Guruji fala, a gente tem que ter contentamento com tudo na vida, com a sua conta bancária, com a sua comida, com seus desfrutes, com tudo. A única coisa que você não pode ter contentamento é com o seu progresso espiritual. Se um dia você falar, tá bom assim, acabou. E por que isso? Porque é uma oportunidade. A gente nasce, vive e morre buscando esse amor incondicional, essa doçura divina. Eu busco isso, só isso. Todos, não existe um que não busca. E se a gente foi direcionado para encontrar essa busca, se a gente teve a oportunidade de encontrar o caminho, se a gente teve a oportunidade de abraçar isso, de experienciar isso, por que eu deveria deixar passar? Nossa mente é uma miséria. E ela tem a habilidade de conseguir enganar a gente e de convencer a gente. Até quando? No Yoga Sutra tem uma sequência de características que esse sábio fala: o que eu preciso para alcançar isso? O que eu preciso para chegar nesse caminho? Que qualidades ou que características um buscador ou um devoto deveria ter para alcançar isso? Alguém pensa em alguma ou não? Sinceridade, persistência, mais alguma ou não? Desejo. Tem que saber sânscrito? Usar roupa laranja? Não. Eu vou falar e vocês repetem. A primeira característica é Shraddha. Eu falei que não tem que saber sânscrito, mas eu fico falando isso. E que significa Shraddha? Fé. E ele coloca isso como a primeira. Jesus fala: se sua fé fosse o tamanho de um grão de mostarda, você falava para essa montanha, move de lugar, ela ia se mover na hora. E é por isso que ele só dava voadora. A gente falou isso na segunda passada. Ele dava voadora só nos discípulos dele. E por quê? Qual era a principal causa? Ó, pouca fé, sem fé, só na pancada. E a gente? Fé. Sem ela, acabou. E fé em quê? Fé em quê? Hum? Fé em Deus. A primeira é fé em Deus. Para eu querer me mover, para eu ter desejo, eu tenho que acreditar que existe algo. Se eu não acreditar, quem vai me mover? Fé em Deus é um pedaço, mas é uma parte só. Fé em que mais? Fé em nós mesmos. Eu posso falar, eu acredito, Deus existe, esse é o caminho, mas eu sou uma miséria, eu, esse pecador, esse. Como eu vou alcançar? Só vai ficar longe. Eu aqui, esse insignificante, e ele lá. Se eu não acreditar, eu sou do mesmo que esse?
Eu sou da mesma família? Eu sou o herdeiro? Se eu não tiver essa fé, que é possível. Isso não é ego. De falar, eu sou. Não. Mas ter fé de que o meu potencial é o mesmo, a minha natureza é divina. Se eu não acreditar nisso, como eu vou progredir? E tem falta uma ainda. Qual é? Fé no? Pode ser no guru, mas aqui é fé no caminho também. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sentindo fé, né? A gente chega lá. E o que é fé no caminho? É você não ter dúvida que ele pode te conduzir até lá. Por exemplo, os mestres falam: pratica, medita, e nessa existência, nessa mesma existência, você alcança o estado de plenitude. Não importa o seu estado, não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, você alcança. Mas será? Só esse negócio de respirar? Será? Essa técnica desse jeito? O que está acontecendo? Está funcionando mesmo? Fé no caminho, fé nas palavras do mestre. E não é um desafio tão grande, mas a nossa mente é tão questionadora. Tem uma história que uma vez Shiva estava fazendo ele estava conversando com os discípulos e ele, não, era um guru conversando com os discípulos e falando sobre fé e perguntando: vocês realmente têm fé? Sim, sim, então tá bom. Então agora eu vou fazer um teste. Aí ele colocou um tridente embaixo de uma árvore. Falou: agora quem tem fé sobe nessa árvore e pula. Em cima desse tridente. E aí foi um deles lá e subiu e se jogou. E aí quando ele se jogou nessa história, uma mão segurou ele. E olha que a gente não precisa nem chegar nisso. A gente não tem, a gente não é testado dessa maneira. Fé em mim mesmo, em Deus e no caminho. Fé é esse ato de acreditar. Fé é esse ato de sentir dentro de você que aquilo lá faz sentido e que é uma verdade. E ela vai crescendo, não é uma coisa que eu nasço já com esse negócio. Primeiro, pelo menos é algo que soa, que traz uma experiência de, nossa, isso faz sentido. Isso é algo que conecta com o que eu sinto ou com minha vida leva. Isso é a manifestação da fé, desse grãozinho, e ele tem que ser alimentado. E a fé também significa você dar alguns passos no escuro, por acreditar. Eu não estou enxergando o caminho inteiro. Eu estou aqui, por enquanto, Deus está lá e esse é o caminho. Ele não está clarinho, fala, eu já, nossa, agora eu enxergo. Porque senão não seria fé. Então, fé é essa perspectiva. É através dessa convicção interna, ou desse sentir que aquilo lá ressoa com a sua essência, eu vou caminhar. E aí, cada passo que eu dou, nessa direção, o que acontece? A minha fé se fortalece e se estabelece, até que ela fica inabalável. E quando isso acontece, significa que eu já estou lá, ou eu estou muito perto. Então, a primeira característica é fé. E aí, junto com fé, vem a segunda. Eu falo e vocês repetem: virya. E sabe o que significa virya? Virya significa vitalidade ou determinação. Eu tenho fé, mas se eu não transformar minha fé em ação, nada. Tem um ditado sobre isso, mas eu não lembro agora. A fé sem ação é morta, não é? A fé sem ação é morta. E isso é virya. Eu acreditei, eu senti, e ele me falou, segue,
Qual é a minha parte? Tinha um discípulo da cria que ele tinha fé, ele tinha devoção, mas ele não meditava e não queria fazer nada. E ele estava esperando a graça do guru. Então, onde o guru ia, ele viajava, gastava uma grana para esperar o toque do guru. Porque ele sabe, o toque do guru é poderoso e vai mudar a minha vida. Então ele não fazia nada, mas ele tinha fé para ir lá e acabar com a conta bancária dele para que o guru desse um toque nele e ele se iluminasse. Ele parou de viajar, não sei se acabou, se o cartão de crédito dele foi bloqueado ou se deu certo, mas Virya é a minha força de vontade, a minha determinação. Virya também pode ser traduzido, sabe como que? Natureza heróica. E por que isso é natureza heróica? Eu não vou mais permitir essa mente me controlar e me fazer de gato sapato. Eu não vou mais aceitar que meus sentidos vão para onde eu não quero. Eu falo que eu sou independente e livre, mas eu sou um escravo dessa mente e desses sentidos. Vire isso, chega. Se eu não tivesse energia, vocês falaram determinação, força de vontade, tudo isso é víria. Eu tenho fé, deu essa liga, essa conexão. Eu vou deixar ela morrer? Eu vou deixar ela apagar? Nós somos heróis e heroínas. E isso é víria. O próximo, Smruti. Não é Smuti, que esse é fácil. E o que significa Smruti? Memória. E o que tem a ver memória? Você tem que decorar todas as escrituras. Não. Memória significa que você tem que lembrar. Lembrar do quê? Hum? De Deus. Você tem que lembrar quem é você. Você tem que lembrar a razão do seu existir. Você tem que lembrar como você deveria viver. Então, Smruti significa que eu não posso esquecer. O tempo inteiro eu tenho que ficar lembrando disso. Lembrar da sua respiração. Lembrar que eu e ele já somos um. Lembrar da sua verdadeira natureza. O Guruji fala: eu tenho memória, mas a minha memória é ainda desregulada. Eu lembro de tudo que é inútil. Eu lembro de tudo que eu devia esquecer. E aquilo que eu tenho que lembrar, eu esqueço. Parece meio dramático, mas se a gente prestar atenção, Smruti. Olha para sua mente durante o seu dia. Você está lembrando mais do quê? E aí, o observar o que mais está vindo na sua mente, esse Smruti, vai dizer se aquelas palavras de Krishna fazem sentido ou não. Raramente alguém me conhece. Porque onde está minha cabeça? Onde está minha lembrança? Nas minhas preocupações, nas minhas contas, nos meus prazeres, nas minhas posses, nos meus apegos. Mas quanto tempo da minha memória eu estou lembrando dele? Quanto tempo eu estou lembrando da minha verdadeira natureza ou eu estou lembrando da minha falsa natureza? Smruti. Essas coisas todas são juntas. Lembrança. Lembrar de Deus na presença de cada um que você olha. Lembrar de Deus na sua respiração. Lembrar de Deus em cada pensamento. Lembrar de Deus em cada ação. Isso é Smruti. Então, esses são fatores que vão dizer se a minha progressão em direção à minha meta é rápida ou lenta. As pessoas me falam, meditação não está funcionando. É ela que não está funcionando ou é você que não está funcionando? Qual é a sua determinação, sua fé e sua memória? Memória para lembrar também, agora é hora de meditar. O próximo é chamado de, eu falo e vocês repetem, Samadhi. Samadhi. Aí você fala, mas não faz sentido. Para eu alcançar Deus, eu tenho que estar em Samadhi. Como um meio? Não. Samadhi aqui significa concentração.
Concentração no quê? Na sua meta. Quanto tempo eu estou concentrado nisso? Quanto tempo eu tenho a capacidade de discernir se isso é condizente com a minha meta ou não? Essas palavras que eu estou falando, elas estão me levando para a meta ou estão me afastando dela? Isso é concentração. Eu não vou esquecer dessa meta nem um instante. Essa minha decisão é condizente ou não? Esse meu alimento é condizente ou não? Essa minha companhia, tudo concentração. O tempo cada vez mais focado e focado. Os mestres dão exemplo de uma pessoa apaixonada. O tempo inteiro ela está concentrada em quê? No amado ou na amada. Como deveria ser a gente? Quem é nosso amado ou amada? Não é para falar nomes agora, por favor. Então, samadhi é que significa essa concentração, sem desviar, o tempo inteiro focado nisso. E usar isso, a sua meta e o seu objetivo, como a razão ou o meio para todas as suas decisões do dia, para todo o seu caminhar, para todo o seu direcionar. Samadhi. Quanto mais concentrado, quanto mais tiver isso na sua cabeça, mais rápida a progressão. E o último é chamado prajna. E prajna significa interiorizar essas coisas e experimentar, que é, para nós, a meditação. Então, eu tenho fé, eu tenho essa vitalidade, essa força, eu vivo com isso, com a lembrança e tudo. Mas eu preciso também ter esse momento de interiorizar e começar a sentir. Porque esse sentir vai aumentar todos os outros quesitos. O sentir vai aumentar a minha fé. O sentir vai aumentar a minha determinação. O sentir vai querer me fazer transformar o meu dia em mais lembrança disso. E mais concentrado onde eu devo realmente me concentrar. Isso não é teoria, isso é uma aplicação prática. De como eu devo viver para me encaixar nesses raros dos raros dos raros, para conhecê-lo de verdade. Nunca aceitem isso como uma desmotivação, mas como uma energização, um chacoalhão e falar: chega, Krishna vai ver uma coisa só, ele nunca mais vai falar isso. Jesus vai falar agora: todas as portas são largas. Depende de nós. O Bhagavatam fala sobre a relação entre Deus e o devoto. E ele dá o exemplo de uma vaca cheia de leite e um bezerrinho. Quem é Deus, quem é o devoto? Hum? A vaca é Deus. Só sobrou o devoto agora, então. O devoto é o bezerro. Não! Deus é o bezerro. Essa era a segunda opção, né? Tinha uma ainda que é nenhuma das alternativas. Você podia. É. Deus é o bezerro. Morrendo de fome, chorando, pedindo: eu quero leite, eu tô com fome. E o devoto é a vaca. Fala: Samir, está me ofendendo. Não, o devoto é a vaca. E o que é o leite? A devoção, essa sinceridade. E a hora que o bezerro vê um pouco de leite lá e sai correndo. E como ele pode falar que é difícil? Eu que preciso produzir um pouco mais de leite. Isso é pessoal, é de cada um. Não é, eu sou assim mesmo. Não. Eu posso mudar, está na minha mão. Eu tenho tudo. De novo, repetindo
Várias vezes a gente fala sobre isso de Adi Shankara, que fala as três coisas mais raras que acontecem na criação toda. Alguém lembra disso ou não? Qual é a primeira? Nascer como um humano. De todas as espécies, o ser humano é considerado esse mais raro, por quê? Porque é o único que tem a capacidade de discernir e tem o livre-arbítrio para mudar a própria vida. Nenhum outro tem. Só o ser humano pode mudar a própria vida. Mas se ele não muda, será que ele é humano? E dentro dessa característica, uma mais rara ainda. Dentre os seres humanos, aqueles que estão buscando a razão do existir, aqueles que estão buscando o objetivo desse viver. E aí a gente entra de novo com o verso de que a gente falou. Por que é mais raro? Porque poucos estão buscando. E aí, a última característica que a de Shankara fala, que é a mais rara de todas, de todas, de todas, é o que Krishna também está falando. E qual é a última? Encontrar o guru, ou encontrar o caminho para que essa resposta finalmente seja encontrada. E de novo, a gente também não está nesse pelotão, nesse bloco, encontramos. Encontrei o caminho, mas a minha parte é andar. Eu bati, a porta abriu. A porta abriu e falou: agora anda. Não, a porta abriu, eu vou ficar aqui na fora. Tomou um cafezinho. É, certo. Alguém tem alguma pergunta? Confiança. Sentir a fé como uma confiança no mundo invisível, ou no caminho, Uhum. confiança em nós. Sim, é um confiar, é um sentir que aquilo é verdade. E isso vai te fazer andar. Qual é o oposto de fé? Dúvida. E sabe o que a Gita fala? Uma mente com dúvida perece. Toda vez que a gente tem dúvida, a gente parou de andar. Por isso que fé é o que faz andar e dúvida é o que faz parar. Bem, você não sabe se você vira para a esquerda ou para a direita. Você para o carro. Aí você fala, não, eu ligo o Waze. Você para o carro. Então toda vez que você tem dúvida, será que dá? Será? Eu? Será que existe? Parou. Então é isso. Isso pode ser alimentado. Ela começa com uma crença, com uma confiança, e ela se torna uma certeza inabalável. Certo? Gente, descansar em Deus também é meditar? Descansar em Deus também é meditar? Meditar nada mais é do que descansar em Deus. É que quando as pessoas falam descansar em Deus, elas vão imaginar, então eu vou dormir agora 12 horas por dia e um dia ele aparece. Descansar em Deus é absolutamente meditar. Mas eu só posso descansar em Deus quando eu colocar minha mente para descansar. Enquanto isso, eu não consigo descansar em Deus. Eu vou descansar nas minhas preocupações, eu vou descansar nos meus pensamentos, na minha imaginação. E eu preciso, para eu alcançar um estado de descanso em Deus, primeiro eu preciso me esforçar para alcançar esse estado de descanso, até que ele se torne natural. Mas meditar e descansar em Deus é a mesma coisa. Vamos descansar um pouco em Deus. Feche os olhos.
Observa a sua respiração. Se você recebe mais uma respiração, significa que o bezerrinho divino está te chamando, porque ele está com fome da sua companhia, da sua devoção. Vida espiritual não é árida ou cheia de obstáculos e desafios e problemas, mas é só oferecer essa devoção, essa vida para o divino. Smruti, lembra da sua respiração, não esquece. Shraddha, tenha fé que você nasceu para isso. E isso está mais perto do que você imagina. Virya, não permite que sua mente conduza a sua vida com preguiça, com procrastinação, com inércia, com ignorância. Samadhi, o tempo inteiro, com essa meta na cabeça. Prajna, e dessa maneira medita. O reino dos céus está perto, o reino dos céus está nas suas mãos, o reino dos céus está dentro de vós. São passos. E Jesus estava mostrando a direção desses passos. Fica um pouquinho em silêncio. Respiração normal e consciente. Que a gente possa ter essa determinação. Que o nosso desejo possa realmente crescer. E que essa vida possa ser direcionada para essa expansão, para essa comunhão com o divino. A gente tem tudo nas mãos. Por que não? Que nossas vidas possam se converter nessa celebração divina, nesse descanso divino. E que a gente possa conhecê-lo de verdade. Orando a Deus e aos mestres para que abençoem nossas vidas com essas qualidades e com essa energia e determinação. Que a gente possa aproveitar cada instante, não importa o que a gente esteja fazendo, não importa como a gente esteja vivendo externamente, mas que internamente essa atitude e essa convicção seja cada vez maior. Que cada momento das nossas vidas possa se transformar nesse ato devocional, nesse passo a mais para a nossa comunhão definitiva com esse amor incondicional. O tempo está passando, a respiração está passando, a vida está passando. Que a gente não deixe mais para amanhã aquilo pelo qual a gente nasceu e respira.
agradecendo a todos, orando por todos e tentando perceber essa presença do Divino em todos. Eu me curvo com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos. Boa semana a todos.